E aí, tudo certo? Eu já vou começar com uma pergunta direta para vocês, que possivelmente vocês clicaram pela thumbnail ou pelo título. Você já percebeu que muitos homens estão evitando se envolver com mulheres que têm certas tatuagens, especialmente aquela famosa borboleta que está no ombro ou até em outras partes? Parece uma brincadeira, mas não é. Isso virou até um símbolo de discussão nas redes sociais, virou meme, virou discussão séria, e por detrás disso existe uma série de reflexões que a gente precisa fazer sobre o comportamento de algumas mulheres que transbordam em tatuagens, sobre imagens, sobre valores e até sobre o que o homem deve ou não tolerar em um relacionamento. Então já deixa aqui a resposta para essa pergunta. Você se relacionaria com alguma mulher que tem algum tipo de tatuagem, especialmente a de borboleta? E se você ficou curioso para saber a minha opinião sobre esse vídeo, fique até o final. E antes de começar, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Também deixe um valeu demais aqui para apoiar o canal. E também hype muito o vídeo para alcançar o máximo de pessoas possíveis. É de graça e você me ajuda muito. E também deixei meu apoio-se para você contribuir com qualquer valor que já me ajuda muito, beleza? Então, chega de enrolação e vambora! Bom, imaginem só. Você está conhecendo alguém, bateu aquele papo legal, rolou química, mas aí quando a pessoa vira de costas, você vê uma tatuagem de borboleta. Para muita gente, isso não significa absolutamente nada, mas para outros, especialmente, que virou uma discussão, né, abertamente, que se você vê uma tatuagem, especialmente uma borboleta em alguma mulher, é um sinal de alerta, né, uma red flag. Mas de onde vem isso? É um preconceito, é uma moda ou tem algo mais profundo por detrás disso? Possivelmente você já sabe, o boom que deu margem, né, deu discussão para esse assunto foi o influencer Ryan Santos, né, que ele virou até meme, né, com essa frase, né, se você vê uma mulher, uma tatuagem de borboleta, é uma red flag enorme, né, ela tem um passado obscuro. Só que por que a tatuagem de borboleta é vinculada a um passado de libertinagem, de rebeldia, de libertação exagerada? Então agora eu vou explicar para vocês o que significa uma tatuagem de borboleta. Olha, segundo o levantamento do site, por exemplo, do Reddit, a tatuagem de borboleta nas mulheres virou um símbolo associado a um estilo de vida mais libertário. Digamos assim que vocês entenderam. Não é a tatuagem em si, mas o conjunto de comportamentos que muitas vezes vem atrelado a ela. E, é claro, isso não é uma regra, eu não estou generalizando, não me entendam mal. Existem mulheres super tranquilas com esse tipo de tatuagem, mas o que muitos homens têm notado é que estatisticamente existe uma correlação entre essa escolha estética e um tipo de comportamento mais voltado à validação social, busca constante por atenção, exposição exagerada nas redes sociais e até uma certa instabilidade emocional. Tatuagens em áreas sensuais do corpo muitas vezes refletem uma necessidade inconsciente de validação externa ou de afirmar uma identidade que busca se destacar, principalmente voltada entre os jovens adultos. E cara, convenhamos, né? Muitos homens hoje estão cada vez mais seletivos, né? Estão mais atentos aos sinais, ao histórico, aos traços comportamentais e não só sobre a aparência. É sobre o que a pessoa demonstra com suas atitudes, seus hábitos em si, até suas escolhas estéticas. O fato é que muitos homens já viveram experiências ruins ou até, né, viram experiências ruins de outros relacionamentos, de outras pessoas, né, e começaram a enxergar padrões. É que nem eu também já fiz vídeo aqui, identificando os possíveis sinais vermelhos dentro de um relacionamento ou uma mulher mostrando sinais vermelhos, o que você pode fazer, como você pode identificar. E meio que isso vai fazendo com que eles, né, se afastam de certos tipos de perfis. A tatuagem em si é só um gatilho. O que está por detrás disso é um receio bem maior de se envolver com alguém que traga problemas futuros. Por exemplo, né, dramas, manipulação emocional, ciúmes excessivo, exposição pública, falta de comprometimento, falsa acusação, um combo aí que se você quer encarar, aí é com você.
E vamos ser sinceros aqui, né, cara? A maioria dos homens quer paz. Quer uma parceira que some, que caminhe junto, que respeite. Não alguém que vive de polêmica, que precisa provar algo o tempo todo ou que enxergue o relacionamento como um palco para likes. E por isso que hoje a maioria tá mais cauteloso, né? A gente está vendo uma geração, particularmente de homens, né? Que ao invés de correr atrás de qualquer mulher bonita, estão preferindo ficar sozinhos a se meter em encrenca emocional, né, financeira também. Isso é muito mais saudável, né? Convenhamos aqui. E a tatuagem em si, determinados desenhos, eh, moldam o tipo de pessoa que é ou que já foi, né? Porque, que nem eu já fiz um vídeo aqui, se passado não importasse, não existiria antecedentes criminais. Não é que a maioria dos homens é preconceituoso por tatuagem. Eu gosto de tatuagem, eu acho bonito, só que o combo que está por detrás daquela tatuagem, né? Vocês podem ter a prova concreta. Pergunta para qualquer pessoa, até mesmo você que já se relacionou, por exemplo, com uma pessoa que tem tatuagem de borboleta. Pergunta pra ela como que foi, como a pessoa era, entende? E dando complemento a mais para esse vídeo, eu vou citar agora alguns comportamentos que se você vê na sua parceira, você tem que ficar um pouquinho com o pé atrás, que isso pode ser muito prejudicial e a longo prazo você pode perder muita coisa que está em jogo. Ó, o primeiro, desrespeito constante. Seja na forma de piadinhas, comparações com outros caras ou grosserias gratuitas, cara, cai fora. Porque se ela faz piadinha com você, especialmente em público, né, em roda de amigos, em roda de familiares, comparando você com, por exemplo, o ex ou, sei lá, um galã aí da vida, na minha visão é muito feio, cara, é muito, sei lá, é muito desrespeitoso você, por exemplo, ficar comparando seu namorado com seu ex ou com o ator aí da novela, porque se fosse ao contrário, você comparando, fulana tem um corpo X, tem corpo Y, tem a matriz aí de Hollywood tem um corpo X, tem isso, aquilo. Ela também não ia gostar, né? Porque praticamente tá vendo assim, só um lado tem poder de fala, o outro lado só tem que aguentar, né? Na minha concepção, tem gente que vai achar, não, mas é só piadinha. Cara, se fosse só uma piadinha, não machucava a pessoa. Porque se ela tá comparando alguma coisa, você tá em falta no relacionamento. Isso é um dos sinais que se tá acontecendo com você, ou até para você anotar ali no papel, os comportamentos que é bom evitar no relacionamento. Se tiver algum desses no relacionamento, cai fora, pica o pé da mula e segue o baile. E o outro comportamento é testes emocionais. Quem já teve relacionamento sabe que é isso, ó. Aquela pessoa que provoca ciúmes de propósito, sabe? Eh, Ela some do nada pra ver se você sente falta, ela começa a jogar indiretas pra você nas redes sociais, começa a postar reels, stories, isso, aquilo. Eu posso falar um pouquinho da vertente, por exemplo, se você está se relacionando ou pretende se relacionar com uma mãe solteira. Teve um caso aqui da internet que rolou grande repercussão até na outra rede vizinha, que o cara foi até preso por não pagar pensão socioafetiva. Se vocês não sabem, pensão socioafetiva é quando você é padrasto e a justiça determina que você tem algum vínculo emocional com a criança e você é obrigado a pagar uma pensão mesmo que o filho não é seu. E esse caso em específico, a mulher usou, testes emocionais para manipular o cara. Em eventos de família, ela falava pro cara ir, porque o filho dela não tava com o pai, isso, aquilo, que o filho dela admirava, ele tinha que ir, isso, aquilo, mexendo com a cabeça do cara. Em eventos de escola, que era, por exemplo, Dia dos Pais, ele teve que ir, porque ela manipulou ele. E por fim, o que acabou com o cara? Acabou preso, tendo que pagar uma pensão de um filho que não é seu. E isso é um dos comportamentos que é bom você evitar. A partir do momento que a pessoa começa a mostrar até uns sinais bem bem fracos, mas você já sabe o real propósito que ela vai ter, você cai fora. E também uma coisa particularmente que eu acho muito desrespeitoso e desnecessário, é uma exposição excessiva das redes sociais, entende? "Ah, mas você tá sendo machista". Cara, vê aí na sua roda de amigos, vê aí em famosos influencers aí das redes sociais, das redes vizinhas, que vê como que é o comportamento, por exemplo, da exposição.
do casal. A mulher posta foto isso, aquilo, qualquer coisinha posta isso. Você sabe muito bem, qualquer coisinha que elas fazem, já postam. Ou até em cenas mais, né? Eu vou falar a palavra pra não censurar, mas vocês sabem muito bem o que acontece. Eh, e olha o contraste. A maioria dos casais que tem um vínculo mais forte, cara, você vai ver tem uma, 2, 3 fotos nas redes sociais, postam pouca coisa ou quando postam é uma coisa mais de companheirismo mesmo, sabe. Não fica aquela exposição exagerada nas redes sociais, porque geralmente por detrás disso tem um vínculo de carência emocional, um vínculo de validação de outras pessoas, que ao meu ver a opinião mais importante é do seu parceiro, entende? E a sua e do seu parceiro, é claro, mas aí se você começa a ter uma exposição exagerada em tudo da sua vivência, querendo ou não, vai afetar os relacionamentos, porque se isso fosse uma mentira minha, como todos os casais de influencers na rede social vizinha, estaria junto até hoje. E vocês veem que, sei lá, 99% tudo terminaram e já engatou em outro, no outro dia, entende? E, né, um vínculo com isso é a falta de admiração, né? Quando uma mulher que não admira um cara, ou vice-versa, mas eu estou falando especificamente aí, no caso do homem, quando ela não te admira, vive te diminuindo, te zombando, ou até empurrando você pra longe, mantendo você à distância, cara, pra mim um dos principais pilares de todo relacionamento é a admiração, sabe? Se a pessoa perde admiração por você, não te enxerga como homem de verdade, não te enxerga como um companheiro pra vida, cara, infelizmente esse relacionamento tende a ser falido. E também comportamento extremamente carente ou narcisista. Tudo gira em torno dela, tudo tem que ser sobre ela, e se você não elogia 24 horas por dia, começa o drama, começa a discussão, tudo vira palco para uma discussão, para uma intriga, para uma briga. Se você não agradou ela, não agradou o jeito que ela tem que ser tratada, que ela acha que tem que ser tratada, entende? Eu estou falando daquela pessoa que o mundo só gira em torno dela, sabe? Tudo tem que ser do jeito dela, na hora dela e da maneira do que ela diz. Entende? Se você está adentrando um relacionamento que é assim, você já começa a ver que ela é esse tipo de pessoa, você tá pegando uma bucha aí, irmão, sinto muito dizer. E por último, descontrole emocional. Ah, cara, gritos, brigas desproporcionais, impulsividade. Cara, ninguém merece viver uma montanha russa emocional. Uma hora ela tá bem com você, na mesma hora ela já muda com você, você agrada ela, tenta fazer mil coisas pra ela, mas não tá bom o suficiente. Uma hora ela tá te beijando, outra hora ela tá mandando você ir pra aquele lugar. Uma hora ela quer que você fique perto dela, quer que você faça isso aquilo, outra hora ela já começa a jogar na sua cara que você não é homem, que você não presta. E isso, cara, infelizmente, e esse descontrole emocional vindo principalmente das mulheres, porque é muito difícil, né, um cara ser descontrolado emocionalmente. Não tô falando que não exista, tô falando que é muito difícil encontrar. O homem, né, eu posso até fazer um vídeo, outro tema de vídeo, se vocês quiserem, o o emocional do homem é muito mais diferente do que a mulher, sabe. Só que o descontrole emocional é muito mais comum do que a gente imagina, né. A pessoa tá no relacionamento com uma pessoa desequilibrada emocionalmente com ela. E ela, na grande parte das vezes, vai empurrando o relacionamento por medo, por obrigação, entre aspas, né, de que se eu fiz alguma coisa errada, eu vou tentar agradar ela, culpa é minha, né, sempre aquele sentimento de culpa, né, a pessoa tá assim por minha culpa, porque eu não agradei ela o suficiente, e assim vai gerando uma bola de neve. Então, se tem uma coisa que ficou clara pra vocês, ou se não ficou, assista um pouquinho mais atrás, é que o que realmente importa em um relacionamento são valores, respeito, comunicação e maturidade. Tatuagem, roupa, estilo, tudo isso é superficial perto do que a pessoa é de verdade. Mas, porém, tudo isso que eu falei pode ser um mapa para te guiar de como a pessoa é. Se uma tatuagem diz para muitas pessoas carrega uma história, é um sinal de alerta para você. Se por um acaso as outras peças desse combo estiver incluído. Mas enfim, essa é a minha opinião, esse é meu ponto de vista. E se você tem uma opinião diferente da minha, ou até mesmo como a minha, ou quer acrescentar algo, deixa aqui nos comentários.
E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixe o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião, beleza? Então, sucesso para todo mundo e até a próxima.